Oi, pessoal. É, Seja bem-vindo, né, ao meu canal Jesus e Eu. Para você que está chegando agora, não me conhece, meu nome é Marília e, e eu vim aqui para falar com vocês hoje, para vocês mulheres que que tem o sonho de ser mãe, né, tem o desejo no seu coração, você que é tentante. Eu vim falar para vocês hoje da minha gravidez pós-laqueadura. Então, eu tenho 4 filhos, 4 partos cesariana. Então, o que acontece? Como todos os meus partos são cesariana, eu não tenho passagem para ter um parto normal. O que acontece? Na minha terceira gravidez da minha menina, eu optei por laquear, por operar. Só que assim, eu não é que eu optei, no caso. No caso, eu até queria, porém não tinha condição financeira de pagar a operação, né? Só que aí, quando eu fui ganhar ela em Itapetinga, Bahia. Eu fui ganhar ela lá e aí o médico perguntou pra mim quantos partos eu tinha, quantos foram normal, quantos foram cesárea. E aí eu expliquei pra ele, falei que eu já tinha 2 partos, tudo cesariana, porque eu não tinha passagem. Aí ele vendo a minha situação, ele perguntou assim, ó, o que você acha de operar? Você quer operar pelos fatos de você ter parto cesariana e tudo, já é o terceiro, é perigoso, é arriscado e tal. Você não quer operar? Você não prefere operar? Eu topei na hora. Falei, quero sim. Aí, beleza. Aí ficou tudo certinho. Ele perguntou pra mim se tinha alguém lá pra poder assinar o papel pra mim, porque a gente mesmo não pode assinar, tem que ter um responsável. Tem que ter a mãe ou o esposo, né? O marido. Mas o que acontece? Acontece que não tinha ninguém lá na hora. Eu tava sozinha porque a minha mãe tinha me levado, como eu tinha ido ganhar a menina de madrugada, 1 hora, 2 horas, 3 horas por aí. Aí a minha mãe me deixou lá e voltou pra casa, voltou pra dormir, né? Ela e o meu padrasto. Aí a minha mãe me deixou lá e ele pegou e falou assim. Aí eu falei, ó, minha mãe foi, mas você faz o parto, faz a operação, deixa os papéis prontos que quando ela chegar, ela assina. Aí, beleza, ele falou que não podia. Ele falou assim que não podia, porque era as normas do hospital e coisa e tal. Aí, tá bom. Aí deu a hora de. E eu fiquei naquela ansiedade da minha mãe chegar logo, antes do parto e tudo, né? E nada da minha mãe chegar. Aí deu a hora de eu ir pra sala e nada da minha mãe chegar. Aí o que acontece? Enquanto o médico tava lá fazendo o parto, eu tava chorando. Chorando, lágrima descendo, o médico tirando a menina, me cortando e lágrima descendo. E eu quero operar, eu quero me opera, pelo amor de Deus, me opera. E tá bom. Aí fez o parto, coisa e tal. Fui lá pra sala e no outro dia de manhã cedinho, a minha mãe chegou. Aí, um pouquinho antes da minha mãe chegar, uma meia hora antes da minha mãe chegar, eu tava dormindo e ele me acordou balançando o meu dedão do pé. Eu tava dormindo, ele foi no meu dedão do pé e balançou e me acordou. Porque ele tava contando as pacientes dele que ele tinha feito partos, né? Ele tava contando. Aí ele chegou e balançou meu dedão do pé e falou, essa aqui também é minha, né? Essa aqui foi eu que fiz o parto. Aí tá. Aí ele chegou e falou assim, ó, o seu parto foi tudo certinho, tudo bonitinho, tudo correu bem, coisa e tal, bam, bam, bam. E eu fiz a operação. Aí eu falei, você fez a operação? Aí ele falou, fiz. Eu falei, sério, a minha mãe assinou? Ele falou, não. E saiu. Aí quando a minha mãe chegou, eu falei com ela que o médico tinha operado e coisa e tal. Eu falei, será que ele operou? Porque a senhora não assinou. Ele falou que não podia operar se a senhora não assinasse e tal. Aí ela falou, não, ele deve ter operado. André? Aí, é, perdi até o que eu tava falando agora. É, me perdi no que eu tava falando.
Aí, tá. Aí minha mãe achou, né? Falou que ele tinha feito e tal, porque ele não ia mentir, coisa e tal. Beleza. Aí, tava operada. Aí pegou e beleza. Aí passou os anos, eu sempre com aquela dúvida. Se tinha operado, se não tinha operado, foi passando os anos, foi passando os anos. E aí eu vi que não engravidava, porque uma pessoa fácil de engravidar, e eu vi que não engravidava, aí eu falei, operou. Aí eu fiquei sempre com aquela dúvida na cabeça, se tinha operado, se não tinha operado, mas foi passando os anos e eu vi que tinha operado, e as pessoas falavam, se ele falou porque operou, você tá operada, senão você já tinha engravidado de novo e coisa e tal. Aí, tá. Aí eu peguei e conheci o meu esposo, meu atual esposo, né? Me separei do pai da menina, da minha terceira menina, e conheci. E aí, uns meses depois, eu conheci o meu atual esposo. E aí, ele não tinha filhos, né? Um rapaz novo e não tinha filhos. Aí, o que acontece? Aí você, como toda, né, pessoa assim, pensa, poxa, toda não, né? Pelo menos eu pensei. Porque, poxa, ele não tem filho, eu já tenho 3 filhos, sou operada, não vou poder ter um filho com ele, coisa e tal. E agora? Aí eu peguei e. Aí tá, né? Aí eu peguei certa tarde, a gente morava de aluguel, morava na casinha de aluguel. Aí certa tarde. Aí tá, aí certa tarde a gente morava de aluguel. Aí eu tava. A gente foi uma tardezinha. Aí nós estávamos deitados, né? Tirando o cochilo à tarde. Aí eu peguei e tive um sonho. Eu tive um sonho com um livro muito grande mesmo, um livro gigante, que ele abria nos céus, como eu posso dizer, como se fosse o livro da vida, né? Que a Bíblia relata do livro da vida. Esse livro enorme se abria nos céus e de um lado desse livro aparecia o nome Abraão e do outro lado aparecia o nome de uma menina. Só que quando eu acordei eu não lembrava o nome da menina, nunca me lembrei o nome dessa menina. Eu me lembrava do nome Abraão, porém o nome da menina eu não me lembrava. Aí tá, aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu coloquei no meu coração que aquilo ali queria dizer que Deus ia me dar um filho homem. Aí eu peguei e com aquilo na cabeça, né? Tipo assim, eu não vou poder ter um filho e tal, mas Deus me prometeu, mas eu sou operada, será que sim, será que não? Aí eu peguei e comecei a pedir a Deus um filho. Eu peguei e comecei a falar com Deus, a pedir a Deus um filho. Falei que se o Senhor for o Deus de Abraão, o de Isaac e de Jacó, se o Senhor for na minha vida, que o Senhor iria me dar um filho, que o Senhor ia conceder para mim a bênção de Ana. Que o Senhor ia fazer na minha vida o que o Senhor fez na vida de Ana, né? Conceber um filho. Se o Senhor faz mulher estéril dar à luz, o Senhor faria uma mulher operada dar à luz. E aí eu fui pedindo sempre ao Senhor, e sempre com aquilo na cabeça, mesmo sendo operada, eu estava sempre fazendo teste de gravidez, eu estava sempre falando que eu ia ter um filho, sabe? Eu peguei a bênção para mim. E aí, passado uns, quer ver, passado uns 3 anos e pouco, quase 4, eu engravidei. Quase 4 anos morando com meu esposo, uns 3 anos e pouco, eu engravidei. Eu engravidei, e aí foi aquele susto, porque a gente sempre pede, mas quando acontece a gente fica, né, com aquela... Aí eu peguei, engravidei e eu já sabia que ia ser um menino, né, eu sabia que ia ser um menino. E aí quando eu engravidei, primeiro eu corri no YouTube procurando testes caseiros, fiz os três testes caseiros, o do sal, o da pasta de dente e o da que boa, né, do cloro da que boa. Aí tá, aí eu fiz esses três testes, eita, trava-língua.
E aí deu positivo, né? De acordo com a internet, deu positivo. Tá bom. Aí eu fui lá e comprei o de farmácia, deu positivo. Fiz mais 2 de farmácia, deu positivo. E aí depois eu peguei e levei no médico aqui da minha cidade. Eu levei lá e ele falou assim que não, que como é que eu era operada e tava grávida, que podia ter dado um falso positivo e coisa e tal. Me pediu um de sangue. Aí eu fui lá e fiz o de sangue. Fiz o de sangue deu positivo. Aí eu peguei e voltei lá com ele, né, no médico, voltei lá no médico e levei o teste lá, o beta pra ele, e ele ficou rindo da minha cara. Porque, né, mulher operada, grávida, e ele ficou rindo da minha cara. E, e assim foi que aconteceu. Só que, tipo assim, eu não sei qual é a vontade de Deus pra minha vida, só que 10 meses depois, faltando 4 dias, por aí, 4 dias pro... Não, em junho, meu bebê nasceu em agosto, dia 21 de agosto. Quando foi em junho, no comecinho de junho, ele faleceu. No comecinho de junho, com quase 10 meses de vida, ele faleceu, né? E aí eu não sei qual foi o plano do Senhor, por que que o Senhor concebeu a minha oração, por que que o Senhor me mostrou lá o nome dele no livro, né? E Deus levou, só Deus pode me dizer isso, né? Só que Deus me prometeu outro, né? Deus usou uma irmã, a esposa do pastor, do antigo pastor lá, do antigo dirigente da minha igreja. Deus falou com ela que Deus iria me dar outro filho, né? E aí eu tô na espera. Que no caso é assim, gente, Deus me prometeu, né? E aí eu tô na espera, na graça de Deus. Porque eu falei com Deus que se o Senhor me desse esse filho, que no caso foi o Abraão, que eu colocaria o nome dele de Abraão, que foi o nome que o Senhor me deu primeiro, porque antes de eu pedir, antes de estar no meu coração, primeiro esteve no coração de Deus. E eu falei com Deus que eu daria e falaria, daria o testemunho, né, desse milagre que foi eu ter tido um filho mesmo operada. E sendo assim, que agora eu fui operada de novo, né, eu fui lá no hospital agora em Almenara, quando eu tive o Abraão, eu fui no hospital de Almenara, Almenara, Minas Gerais, né, que eu sou de Minas Gerais, e aí eu fui operada de novo, só que dessa vez eu fui operada, eu vi a operação. Dessa vez eu vi, o doutor fez o parto e a enfermeira fez a laqueadura, né? A laqueação, ela me mostrou as trompas, né? Tudo, ela me mostrou e eu vi com os meus olhos que eu fui operada. E mesmo assim o Senhor disse pra mim que iria me dar outro. Então tá nas mãos de Deus. Eu tô na espera do meu milagre. Então, tipo assim, 2 filhos laqueada. Eu tô na espera do meu segundo filho mesmo sendo laqueada. E se você também está à espera de algum milagre, você crê, porque antes de nascer no seu coração, primeiro nasceu no coração de Deus, né? Os sonhos que são gerados em nós, é o Senhor que põe dentro de nós. É um sonho que vem de Deus e Deus coloca dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Então a minha palavra para você hoje é: acredite, espere, confie. Tome posse da sua vitória. Amém? Fica na paz de Deus e até a próxima.